Bíblias, por favor, Mateus capítulo 5, nós vamos ler só o verso 16. Mateus capítulo 5, vamos ler o verso 16. Amém? Acharam aí já? Tá fácil. Mateus 5, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém, Senhor. Mais uma vez nós glorificamos o Teu nome, nós te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade nas nossas vidas, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra, que nos fala, que nos exorta e que nos ensina, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado, e mais uma vez nós carecemos da Tua misericórdia essa noite, Senhor. Fala mais uma vez aos nossos corações, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos estudado juntos nos últimos domingos acerca do que é, ou do que o Senhor Jesus quer dizer quando Ele chama o seu povo de sal da terra e luz do mundo, segundo Mateus capítulo 5, versos 14 e 15. Vós sois luz do mundo, e também vós sois sal da terra. Não é isso? Então nós temos aprendido as implicações de sermos sal, de sermos luz, de quem é essa verdadeira luz que nós devemos seguir. Nós já vimos que o sal serve para dar sabor, o sal serve para evitar corrupção, é por isso que ele nos chama de sal da terra, para que nós possamos fazer diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Ele nos chama de luz do mundo, e ele ainda cita, quem é de vocês que vai acender uma lamparina, um lampião, uma luz, uma vela, e vai colocar embaixo de alguma coisa, vai cobrir com alguma coisa? Para que vai servir essa luz? Não vai servir para nada. Mas pelo contrário, você acende e coloca no lugar alto da casa, para que ilumine todo lugar. Assim Ele nos chama. Assim Ele nos chama, para sermos luz onde quer que formos, para sermos sal, para que possamos fazer diferença na vida das pessoas. E aí Ele vai mais adiante, Ele diz, assim brilhe a luz de vocês. E Ele não para por aí. Ele continua dizendo, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, para nós entendermos um pouco mais sobre o que ele quer dizer com isso, eu gostaria de chamar então um outro texto para respaldar isso aqui que Jesus está dizendo para nós, para dar respaldo nisso, ok? Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Tem leitura, hein? Hoje nós só para amanhã. Ó, ninguém reclamou? Quem cala consente, hein? Ok, vamos? Efésios capítulo 4, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E agora nós vamos pular essa partezinha aqui, esse pedacinho, vamos lá para o verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto na luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Eita! Já poderia parar aqui e falar amém, glória a Deus, tenha uma boa semana, Deus te abençoe. Né? Não precisa ser mais claro do que Paulo foi com essas palavras. Mas, nós, como maus entendedores, precisamos nos esforçar em algumas coisas para que possamos ser realmente filhos da luz, como diz a palavra. É os procedimentos dos filhos da luz, segundo diz Paulo. Paulo começa o capítulo 4 falando de unidade e de servir ou de existir, que deve existir unidade no corpo de Cristo. Que nós temos e que nós fazemos diferentes coisas, temos diferentes funções dentro desse corpo, mas que devemos estar ligados ao cabeça, que é o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que apesar de termos funções diferentes, todos temos uma coisa em comum, aliás, duas coisas em comum, que o Senhor Jesus, que também é professor, que é o mestre, que o Senhor Jesus disse: nós temos funções diferentes dentro do corpo, mas duas coisas nós temos em comum, todos nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, todos, ele diz isso para todos, para todo crente. O tema renovação é constantemente sugerido nas cartas paulinas, nas cartas de João, nas cartas de Pedro, Tiago, nos evangelhos. O tema renovação é constantemente sugerido. Não existe maior contradição do que uma pessoa que se diz crente e dizer que não foi transformado. Não existe maior contradição de uma pessoa que se diz crente no Senhor Jesus e não viveu uma vida diferente daquela que vivia antes do Senhor Jesus. Isso é contradição. Não existe maior contradição do que aquela que quando a pessoa se diz crente no Senhor Jesus, mas vive como ímpio. É uma contradição. E nós precisamos fugir dessa contradição. Essa contradição não deve, não pode, de maneira nenhuma, fazer parte da vida do crente. De maneira nenhuma. Paulo, ele está apelando aqui para o nosso intelecto. Ele está dizendo, ele fala sobre vaidade de pensamentos. Ele fala também sobre entendimento obscurecido. Ele fala sobre ignorância e tudo que está ligado à nossa capacidade de entendimento intelectual. Não é à toa que em Romanos 12:2 ele diz que nós temos que transformar a nossa mente.
Transformação da mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tem que ter mente transformada. Nós não podemos dizer que nós somos nova criatura e continuar fazendo as mesmas coisas da velha criatura. Nós não podemos dizer que somos nova criatura e vivemos como velha criatura. Essa semana eu estou fazendo 42 anos. E amanhã, exatamente amanhã, segunda-feira, eu já não vou ser mais como eu sou hoje. Por quê? Primeiro que eu vou ser um dia mais velho. Talvez vai nascer mais uns 3, 4 cabelo branco por aí. Mais umas 5, 6 rugas por aqui. Eu vou ser diferente, eu tenho que ser diferente. Só que quando eu olho na minha vida espiritual, amanhã eu tenho que ser diferente, melhor do que eu sou hoje. E hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Porque, como a Adriana disse aqui na ministração, nós temos que todos os dias buscar amadurecimento, crescimento em Cristo Jesus. Precisa ser todos os dias. Claro que é importante destacar o relacionamento, ou esse sentimento que nós temos por Cristo. Nós dizemos que o amamos, nós nos emocionamos até quando nós estamos cantando, quando estamos orando. Então tem esse lado sentimental também, mas não é só ele. Nós precisamos conseguir ligar essas duas coisas. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos colocar essa espiritualidade que nós dizemos que tanto temos, porque tem gente que tem muita espiritualidade e pouca teologia. Tem gente que tem muita teologia e pouca espiritualidade. Nós precisamos colocar a espiritualidade em prática. Pum, teologia, pronto, acabou. Aí nós conseguimos acertar. Quando nós colocamos a nossa espiritualidade em prática, vira o que nós chamamos de testemunho do crente. Verdadeiro. Tanto em espiritualidade quanto em obras. Nós não podemos ser só espirituais, nós precisamos praticar boas obras. Nós não podemos só praticar boas obras, nós precisamos entender que essas boas obras nós praticamos por causa de Cristo. Nesse sentido, espiritual. Amém? Tornar-se cristão, como eu já disse algumas semanas, não é trocar de religião, não é mudar de religião, mas é mudança de mente. É mudança de mente. É quando nós entendemos o que Cristo fez na cruz do Calvário. Como o irmão orou. Nós entendemos, nós precisamos entender o que Cristo fez por nós. E hoje nós vamos lembrar disso mais uma vez aqui com a ceia do Senhor. E também é saber que nós não devemos andar mais como gentios. Porque uma vez, ou outrora, nós éramos gentios, mas hoje nós somos povo eleito, como diz João. Povo eleito, sacerdócio real. Olha a responsabilidade que nós temos. Pessoas que vivem nessa ignorância, eles vivem na vaidade, na futilidade, na soberba, porque não reconhecem a Deus, não se curvam a Deus e acham que são autossuficientes. Quantos desses vocês conhecem por aí? Não precisa ir lá fora, não. Não precisa ir muito lá fora, não. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos totalmente de Deus. O verso 18, quando Paulo fala de dureza de coração, ele quer dizer que as pessoas se tornam insensíveis ao pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que ninguém, absolutamente ninguém, se torna um pecador inveterado do dia para a noite? Ninguém se torna um pecador inveterado do dia para a noite. É um processo. É um processo. Aí, a dureza do coração começa, o coração começa a ficar mais petrificado. É um processo, tem gente que consegue fazer mais rápido isso, mas é um processo mais lento, vai devagarinho. Vai devagarinho. Essa dureza de coração, ela vai nos cegando. É um processo diário, mas ela vai nos cegando. Quanto mais nosso coração se endurece, mais longe da palavra nós ficamos. Quanto mais o coração se endurece, mais longe da oração nós ficamos. Quanto mais nós endurecemos o coração, mais longe de Deus nós estamos. O alcoólatra, o drogado, é do dia para a noite? Não, é um processo. Ele vai usando e usando, e usando, e usando, e usando, até que não consegue viver mais sem. Até o adúltero. Começa
Começa como? Ele o adultério não vai direto a vias de fato. O adultério começa com uma olhada, o adultério começa com uma conversinha fiada, o adultério começa com uma piscadinha, com uma mensagem, com um telefonema e depois vias de fato. É assim que acontece. E essa dureza de coração se torna, para essas pessoas, isso se torna tão normal que o drogado, o alcoólatra, ele faz porque ele quer satisfazer os seus prazeres, não importa quem tá à volta dele, não importa se ele está ferindo alguém, não importa se ele está destruindo a família, não importa se ele está tirando tudo dos filhos, da esposa, do marido, não importa. O que importa é satisfazer os seus desejos. Assim também é quem adultera. O que ele quer, o que ela quer é satisfazer os seus desejos. Isso é coração petrificado. Isso é coração petrificado. Ok? Então, os versos 20 e 21, Paulo também deixa claro: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que nós aprendemos. Se de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, essas coisas não devem fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos fugir dessas coisas. Esse conhecimento da verdade exige transformação, deixando o velho homem de lado e se revestindo do novo homem. Verso 24, que acabamos de ler. Verso 24, de Efésios 4. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Da verdade. Depois de expressar de novo aqui mais uns exemplos, a exortação à santidade, Paulo, ele começa exatamente a colocar a doutrina em prática. É isso que nós precisamos de uma vez por todas colocar a doutrina em prática. Nós precisamos de uma vez por todas colocar a nossa espiritualidade em prática. É isso que o Senhor quer dizer quando brilhe a luz de vocês, e que os homens vejam as suas boas obras. Isso é colocar a palavra em prática. Nós deveríamos ser chamados de Bíblias ambulantes, que saem andando por aí. Tem uma Bíblia andando por aqui. Devia ser assim. Porque a nossa vida deveria deveria demonstrar o que a Bíblia diz. Que é isso que Paulo está dizendo. Procedimento dos filhos da luz. Se nós dizemos que somos filhos da luz, o que tem que acontecer na nossa vida? Tem que brilhar. O Senhor Jesus disse: seja luz. Deixar a mentira e falar a verdade. Parece até engraçado Paulo escrevendo para crente, falando: para de falar mentira, fala só a verdade. Parece até engraçado o pastor ter que vir aqui no púlpito e falar: para de falar mentira e fala a verdade, abençoado. Seria engraçado se não fosse triste. Seria engraçado se não fosse triste. Deixar a mentira e falar a verdade. O verdadeiro servo de Deus não só segue a verdade, ele anda na verdade, vive na verdade e fala a verdade, doa quem doer. E essa verdade aqui não é só essa verdade, mas é a verdade contrária de mentira. Nós temos que falar, viver e andar nessa verdade, sim, temos, mas não é dessa verdade que Paulo está falando. Quando ele está dizendo: deixa a mentira e fala a verdade, ele está falando de falar a verdade, ser honesto. Está falando de honestidade. Esse falar a verdade abrange todos os aspectos. Ele cumpre a palavra, não usa de mentiras em todas as áreas da vida. O que adianta eu falar a verdade nessa área e mentir nessa outra área? Do que adianta eu falar a verdade aqui, aqui e aqui, e aqui eu falar mentira? Não faz sentido. Não faz sentido. Não dá lugar ao diabo através da ira. Resolva seus problemas, Paulo está dizendo. Quando nós damos lugar ao diabo, nós nos ressentimos. Assim como ele, nós nos tornamos maledicentes, nós nos tornamos invejosos, nós nos tornamos maus de coração, maus de espírito, maus de mente, maus de boca, e assim por diante. É por isso que Paulo diz: não dá lugar ao diabo. Através do quê? Da ira. Não deixe que o sol se ponha
sobre a sua ira. Acerte os seus problemas. Converse, chame. A Bíblia diz que você tem algo contra o seu irmão, vá até lá. Não resolveu? Chama a testemunha. Não resolveu? Traz para a igreja. Não resolveu? Chama a assembleia. Assembleia dos Santos, querida. Essa menina está ligada, viu? Assembleia dos Santos, a igreja como um todo. Ok? Chama todo mundo, vamos resolver isso. Tem que resolver. Tem que resolver. Precisamos aprender a resolver os nossos problemas. Uma coisa que tem dividido a igreja de Cristo é problema mal resolvido. É dar lugar à ira. É mal entendido, que fica mais mal entendido ainda, porque alguém falou, que alguém comentou, e alguém colocou em cima, e alguém foi lá e aumentou mais um pouquinho. E as partes envolvidas não estão nem sabendo direito o que está acontecendo. Isso divide a igreja. Isso não é bom, isso divide o corpo. E aí nós damos lugar à ira. Aí o pastor tem que chamar para ir lá para a sala dele. Aí ninguém quer ir para a sala do pastor, nem tomar café com o pastor mais. Chama para ir para a minha sala, o povo vai até tremendo. Coloquei sofá, café, cadeira, mesmo assim não adianta. Ninguém quer ir na minha sala. Tem jeito, pastor. Coloquei chá de camomila, para acalmar o povo, não tem jeito. Não tem jeito. Controle a sua língua. Controle a sua língua. Diga palavras que edificam as outras pessoas, conforme a necessidade. Paulo está dizendo, conforme a necessidade. Ou seja, se houver necessidade, diga palavras que edificam. Se não houver necessidade, amados, fica quietinho. Fica quietinho, não fala nada. Acho que não é à toa que Deus nos deu 2 desses e só um desse, né? Não é à toa. A gente precisa ouvir, a gente precisa aprender a ouvir, falar quando necessário. E se não houver necessidade, não fale. Não fale. Não digam palavras torpes, que desagradam o Espírito Santo de Deus. Livre-se da maldade, sejam bondosos. Deixe as obras da carne, desenvolvam as características que aprendemos de quem? De Deus. De Deus. Vamos ver o que diz Gálatas. Vamos ver a diferença dessas duas coisas. Obras da carne, ou frutos da carne e fruto do Espírito. Gálatas 5,19. Vamos ver as diferenças dessas duas coisas. Acharam? Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Voltando para Efésios. Nós já vimos então aqui, Paulo dá uma declaração, ele dá uma lista de coisas que os filhos da luz devem fazer, ou os procedimentos que os filhos da luz devem fazer. E aí ele volta, no capítulo 5, ele nos diz que sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício a Deus,
em aroma suave. Aí, ele começa de novo. Toda sorte de impurezas, cobiças, sequer nomeie entre vós, como convém os santos. Nem conversação. Aí ele falou assim, bom, parece que Paulo, ele para pensar, né? Nós não sabemos se talvez foi uma parte separada dessa carta e depois colocaram junto, mas parece até que Paulo, ele falou tudo o que ele falou no capítulo 4, e aí, não contente, ele começa de novo, no capítulo 5. Ele fala, bom, parece que vocês não entenderam, vocês têm corações endurecidos mesmo, vocês são cabeção, então eu vou falar tudo de novo. Aí ele vem, faz a lista de novo, começa de novo. Começa tudo de novo. Parece que ele diz, bom, caso eles ainda não entenderam, eu vou repetir. Portanto, sejam imitadores de Deus, vivem o amor, e assim por diante. Paulo, ele salienta mais uma vez sobre o alto padrão do selo de qualidade que está em nós. Porque a palavra diz que uma vez em Cristo nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Esse selo tem um alto padrão de qualidade. Esse selo não é qualquer um que vai passar no controle de qualidade dele, não. Aqui é high level. Eu e a Adriana, quando nós chegamos na Inglaterra, nós trabalhávamos no controle de qualidade da Avon. Tinha umas coisinhas lá, e a gente tinha uma team leader, uma supervisora, que ela tinha um olho, aquela mulher. Ela usava aquele óculos aqui na ponta do nariz, assim, ó. Ela fazia assim, ó. E a gente passava algumas coisas, ela, de lá de onde ela estava, ela olhava assim, vinha aqui na mesa e falava assim, isso aqui está ruim, isso aqui não está bom, isso aqui você tira. Aí a gente falava, gente, eu daqui não vi, você é de lá, você viu? Ela falava, são anos de treinamento. Aqui o padrão tem que ser alto. O controle de qualidade tem que ser alto. Assim deveria ser a nossa vida cristã. Assim deveria ser. Não é qualquer coisa que passa. Não é qualquer coisa que pode passar na peneira. Tem coisas que tem que peneirar. Tem informações que a gente tem que peneirar. Tem amizades que tem que peneirar. Tem coisas para fazer que tem que peneirar. Não pode passar. Tem que jogar para fora. Esse daqui eu rejeito. Esse aqui eu rejeito. Esse aqui eu rejeito. Por quê? Porque o alto padrão de qualidade é o selo que nos foi imputado, que é o do próprio Espírito Santo de Deus. É muito alto. É muito alto. E aí Paulo continua. Mais acerca do nosso caminhar. Não seja insensato, seja sábio. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Nós temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Bom, eu acho que todo mundo aqui tem oportunidade. Todo mundo aqui tem uma oportunidade de alguma coisa. Deus dá oportunidade para todo mundo. Não é isso? Todo mundo aqui. A pergunta é, eu tenho aproveitado ao máximo cada oportunidade que Deus me dá? Eu tenho aproveitado ao máximo? Será que seja ela no trabalho, que seja ela na escola, que seja ela na igreja? Aproveite cada oportunidade. Fale do amor de Cristo. Mostre o amor de Cristo. Sirva demonstrando amor a Cristo e à igreja de Cristo. Procure compreender qual é a boa vontade do Senhor para as nossas vidas. É o que nós precisamos fazer. Queridos, existe uma diferença entre ser povo eleito, escolhido de Deus, sacerdócio real e ser gentil. Muito grande, pastor Kleber, muito grande. Só que, muitas vezes, nós queremos ser povo eleito porque nós queremos apenas as bênçãos de Deus. Eu sou povo eleito, afinal de contas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Eu tomo posse da bênção.
Mas aí eu não quero viver como povo eleito. Eu quero continuar vivendo minha vidinha medíocre. Eu quero continuar vivendo minha vidinha de mentira. Minha vidinha de não dar testemunho, de falar mentira, de fazer as coisas erradas no negócio, de sonegar imposto, seja lá o que for. Mas eu quero tomar posse das bênçãos. Você já imaginou se Deus, ai Senhor, obrigado pela sua misericórdia. Você já imaginou se Deus, Ele olhasse para nós e visse a nós mesmos? Você sabia que quando Deus, deixa eu ilustrar, hoje, por causa do sangue de Cristo, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê isso aqui, ó. Ele vê a cruz de Cristo. Não que Ele precisa ser lembrado de alguma coisa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas de certa forma Ele se lembra do sacrifício de Cristo. Por quê? Se Deus simplesmente resolvesse fazer isso, eu e você estaríamos perdidos. Então, nós precisamos viver. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que nós vivemos uma vida que nós achamos que Deus tem alguma obrigação com a gente. Até quando nós servimos. Até quando nós fazemos algo para Ele. É como se Deus tivesse, olha Senhor, eu estou fazendo isso para você, mas o Senhor tem que fazer isso por mim também. É como se fosse uma troca. É como se fosse sabe aqueles favor de irmão, assim, bem legal. Irmão, olha, hoje eu vou fazer uma janta para você, mas amanhã você tem que fazer uma para mim também. Tem que pagar a janta. E se não pagar, ainda fica bravo. Irmão, hoje eu vou te dar uma carona, mas amanhã, se você precisar dar uma carona, é como se fosse essa. E existe isso, tá? E tem isso. Tem gente que se sente ressentida se falar hoje não, se falar hoje não dá. É delicado, porque cada um tem um jeito muito particular de ser. Tem pessoas que precisam de palavra de afirmação. Tem pessoas que precisam que você vá lá, que você encoraje, que você diga, olha, é isso mesmo, muito bem, que bênção. Tem hora que até dá raiva, mas tem que falar. Né? Tem que incentivar. Né? Só que tem gente que precisa talvez só do ouvido. Tem gente que precisa só de falar. E você precisa só estar lá para ouvir. Tem gente que precisa do empurrão. Tem gente que você precisa pegar na mão e falar, vem cá meu filho, vamos andar junto aqui então, peraí, vamos lá. Tem gente que gosta de abraço. Tem gente que não gosta. Tem gente que é uns monstros desse aqui, ó, pequeno. Que não gosta de abraço, não gosta de beijo. Né? Esse monstro chegou do Brasil ali. Ó. O Marcos, coitado, é um pobre coitado na vida. Né? Ele fala, pastor, eu amo abraçá-la, beijá-la, mas ela não quer. Estou brincando, Alara, estou brincando. Né? Mas tem gente que gosta de abraço. Lá em casa é bom que os dois gostam, então fica bom. Eu gosto mais um pouco. Né, amor? Mas assim, tem gente que gosta de abraço, tem gente que não gosta, tem gente que gosta que pega na mão, tem gente que não gosta, as pessoas são diferentes. E a gente precisa ser sensível o suficiente para poder identificar esses tipos de pessoas, para a gente poder tratar da maneira correta. Ou uma pessoa simpática, por exemplo, se você chega nela, né? Não é assim, calma, chega de leve, né? Você vai se achegando, né? Uma benção, né? Tem gente que é mais dado, tem gente que é, né? Que você vai. Então, assim a gente consegue, é a mesma coisa, mas isso tem que ser assim também fora da igreja. Isso tem que ser assim, quando eu falo de aproveitar toda oportunidade, também tem que ser assim. Porque você não vai chegar na pessoa que não conhece a palavra, ou que não professa a mesma fé com você, e vai chegar nela e falar assim, você não conhece Jesus, você vai direto para o inferno mesmo, você vai queimar mesmo, é isso aí mesmo. Não é assim que chega. Sabe por quê? Porque você vai ser chamado de santarrão, você vai ser chamado de religioso, vai ser chamado de um monte de coisa. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu estou assistindo eu sou meio... Como é que eu posso dizer? A Adriana fala que eu gosto de violência, mas não é que eu gosto de violência, eu gosto de ação, eu gosto de filme de ação, eu gosto de série de ação. E geralmente série de ação tem tiro, tem bala, tem sangue, né? Geralmente tem, infelizmente. Mas vamos lá, eu gosto de ação. E aí eu estou assistindo uma série, não é uma série da Netflix, não é uma outra série lá que eu não quero citar o nome, não vou falar, mas o que acontece? Nessa série se passa numa escola.
Ok? E aí, o legal da série, o legal disso aí, é que conta a vida de gente de verdade. Das pessoas esposas que apanhavam do marido, esposos que não deixavam as esposas estudarem porque já estavam velhas, de traficantes que largaram a escola para o crime, ou de largar o crime por causa da escola, de respeito aos professores e tudo mais. E aí, para motivo de chacota cristã, porque é motivo de chacota cristã, mas só que isso só acontece porque eles veem isso acontecer de verdade. Para motivo de chacota do crente, tem uma lá que é professora que se diz evangélica. Só que ela se diz evangélica lá no começo da série, só que na série todinha, ela sai com o diretor, ela vende muamba na escola, ela faz tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Isso é ou não é motivo de chacota para o crente? Mas por que eles colocam isso na série? Porque existe. Ainda falar com a boca cheia, sou evangélica. Sou evangélica. Mas sai com o diretor, vai para o forró, chapa o coco. Lá na minha terra a gente fala chapa o coco. Vocês falam isso também? Enche o tampo. Enche o caneco. Não é? Como é que fala na Bahia? Chapa o coco? Chapa o coco. Isso aí não é baiana nada, isso aí. Não é baiana nada. Isso é. Né? Mas aí o que acontece? Aí vende muamba na escola. Come água. Na Bahia, come água. Vocês têm uma ideia, olha a situação. Né? Volta aqui, ó. Vamos retomar. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eles só fazem isso porque isso existe. Porque eles têm experiências disso. Exatamente, é triste. Não poderia ser um exemplo legal de alguém que realmente tem uma fé genuína em Cristo Jesus e que faz diferença na vida das outras pessoas? Ela faz de certa forma diferença porque ela é uma professora e ela é muito legal e aquela coisa, mas basta ser legal? Não. Paulo diz aqui, você tem que falar a verdade, viver na verdade, viver a vida reta. Então, é legal essas ilustrações, e eu gosto de usá-las, porque isso nos chama a atenção para o nosso hoje, aqui. Nosso hoje, aqui. Não é isso? Então, ou seja, eu sou sacerdócio real, daquela porta marrom para dentro. Daquela porta para fora, eu sou sacerdote do mundão. Eu sou povo eleito de Deus, da porta para dentro. Da porta para fora, seja o que Deus quiser. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? São essas as informações ou as exortações que Paulo escreve aos Efésios. E não só aos Efésios, mas aos Gálatas, aos Coríntios. E pode procurar mais que tem. São exortações. E veja bem, gente, uma coisa que isso precisa chamar a nossa atenção. Porque Paulo, ele escreve para quem? Para os crentes. Ele escreve para os crentes de Éfeso, para os crentes de Corinto, para os crentes da Galácia, para os crentes de Roma. Ele escreve para os crentes, que se dizem convertidos. Então ele chama a nossa atenção, então essa palavra que fez tanta diferença lá e então, faz ainda diferença hoje e agora, para mim e para você. Essa exortação precisa ser levada a sério. Precisa ser levada a sério. A exortação, tanto do Senhor Jesus, quando ele diz, seja sal da terra e luz do mundo, quanto a de Paulo, dizendo, vivam segundo filhos da luz, é a mesma. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. As nossas boas obras são para glorificar o Pai que está nos céus. É para que os outros vejam que eu realmente procedo segundo Filho da luz. É para que as outras pessoas vejam o Cristo que habita em mim e digam, desculpe, eu quero também esse Cristo.
Eu quero também esse Cristo. Que luz é essa que brilha? Por que essa pessoa faz tanta diferença por onde quer que ele passe? Por que essa pessoa é tão alegre? Que raiva da alegria dessa pessoa. Já ouviu isso? Essa pessoa tão alegre, tão alegre. Mas ele é mesmo. Ele é sério. Ele só é sério porque ele tem que manter a fama de mal. Mas é verdade. É verdade. Ele é uma pessoa séria, ele é uma pessoa muito reservada. Mas quando a gente está só nós dois, quando a gente está conversando, tomando café, a gente ri, a gente brinca, a gente dá risada. Ele é uma pessoa alegre. Né? Então, assim, mas essa alegria não quer dizer que você tem que ficar mostrando os dentes 24 horas por dia. Essa alegria é a alegria que vem do Senhor. É a alegria da salvação que eu tenho em Cristo Jesus. É a alegria de viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. É a alegria de não viver mais aquela vida desgraçada, miserável que eu vivia antes. Essa é a alegria. Hoje a gente ainda brincou, não foi? A gente estava almoçando junto, aí a Carol falou do Jean. Diz que o Jean, olha para o Jean. Você consegue ver o Jean boiadeiro? Usando chapéu, calça apertada, fivelona. Vocês conseguem? O Jean era boiadeiro. Cowboy boiadeiro. Aqui, vou voltar aqui na pessoa. Olha essa pessoa, uma pessoa recatada, séria, com essa barba do Spurgeon. Era skatista, ninja. Era skatista. Vocês conseguem, na sua vida, você consegue chegar ao pastor Kleber de cabelo comprido andando de skate? Com o cotovelo ralado? Não dá. Não dá. Isso é o que eu digo, isso que eu digo é com a verdadeira transformação. Né? Essas calças aí não pode falar, Marisa. Né? Eu brinco que quando a Adriana me conheceu, a Adriana sempre trabalhou em escritório, sempre foi bem arrumadinha e tal. Não é que eu não era bem arrumadinho, calma. Mas eu dava aula de educação física, eu era professor de educação física. Eu andava de bermuda, camisa regata e tênis. Era meu uniforme. E quando não, era chinela havaiana, porque eu dava aula de natação também. Então era a minha roupa preferida. Meu guarda-roupa era camisa regata, camisa de manga, camisa regata, bermuda, chinelo, uma calça para ir no casamento uma vez por ano se acontecesse, e uma camisa para usar no enterro de alguém. Uma camisa dessa aqui, de manga comprida. É verdade. Né? Aí, mas Deus até isso Ele transformou na minha vida. Porque eu até comentei isso com o irmão outro dia, que ele falando dessa profissão que eu tinha, eu falei, eu tive que pedir para Deus tirar isso de mim. Porque eu amava tanto o que eu fazia, eu gostava tanto do que eu fazia, que eu não me via fazendo outra coisa. Eu tive que falar, Senhor, tira de mim isso, o Senhor tem esse chamado para a minha vida, tira de mim isso, que senão eu não vou conseguir. E Deus tirou. Não que eu não goste mais, eu gosto, mas eu gosto de uma maneira saudável. Eu ajudo se precisar, eu faço porque eu gosto, porque é bom para a saúde, pratico esporte, é outra coisa. Agora, não é como era antes, era como se fosse uma obsessão que eu tinha. Em fazer, e aquilo era o que eu amava fazer. Hoje não é mais. Porque hoje eu faço com prazer, mas com o prazer que eu encontro em Cristo. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Então sabe essa vida que você levava antes? Você não está mais lá. Para de querer voltar para ela. Para de querer falar o que você falava. Para de querer fazer o que você fazia. Para! Você não está mais lá. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Andemos como os filhos da luz. Andemos como filhos da luz. Para que as vossas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Temos vivido dessa forma? Será que nossos procedimentos e obras têm glorificado ao Pai que está no céu? Ao nosso Pai Celestial? Será que tudo que fazemos glorificam ao Pai? Será que as nossas amizades têm glorificado o Pai? Será que os lugares que eu tenho frequentado têm glorificado o Pai? Nós precisamos aprender a dizer não.
Nós precisamos aprender a dizer não. E dizer não, muitas vezes, vai gerar problema. Dizer não, muitas vezes, vai gerar chacota. Dizer não, muitas vezes, vai gerar contenda. Mas nós precisamos aprender a dizer não. 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 Sabe a musiquinha? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho não desisto, atrás não volto mais. Não volto mais. Que assim seja nas nossas vidas. Amém? Ok. Bom, dito tudo isso,